Muitas perguntas me são feitas sobre este arquétipo e nós, através deste podcast, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais para que se possa entender o porquê e o conceito do arquétipo do lobo. Acontece que a maioria das pessoas, alguns aqui do canal já sabem que o arquétipo do lobo é um arquétipo que sabe trabalhar com o coletivo. Ou seja, que sabe trabalhar em equipe. Assim como o golfinho também sabe trabalhar em grupo e em equipe. Mas o arquétipo mais próximo da gente são os mamíferos. E aqueles que estão sobre a face da terra. Podemos utilizar arquétipos aquáticos? Sim, porém eu não recomendo. Mas uma hora eu explico por que não utilizar golfinhos ou arquétipos do mar. Primeiro que a maioria de nós vivemos no interior de um país e não na costa do litoral. Mas a gente vai uma hora tratar sobre isso. Hoje nós vamos se aprofundar um pouco mais sobre uma reflexão sobre o lobo, sobre essa matilha de lobos e entender o seguinte: quando a gente assiste um documentário e às vezes a gente vê um lobo caçando, seja um bisão, algum animal grande, um alce, a gente tende a ficar com dó do alce, pois ele acaba cercado numa situação indefesa e vê aquele monte de lobo atacando, aquele animal. Daí que a gente chega, tendo o nosso inconsciente, a gente chega a achar que o lobo é um assassino, um animal feroz. E na verdade a gente não entende que ali tem um líder ou uma líder, porque às vezes o grupo ele é tocado por uma fêmea alfa, então nem sempre é um macho alfa, embora essa fêmea somente cruze com um macho alfa, para tentar ter sempre filhotes mais fortes, mais poderosos. Mas aquele grupo precisa se defender e alimentar não só eles, mas os filhotes que estão escondidos em tocas, em que às vezes alguma loba está amamentando esses filhotes. Então às vezes a gente pega um arquétipo de forma simplista e não elabora um conceito mais profundo sobre ele. Daí que a gente comete um erro muito grande, porque a gente tem que entender todas as nuances que permeiam este arquétipo. Afinal, como eu já disse, dependendo do lobo que você escolhe, às vezes da imagem que você escolhe, você absorve tanto aquele arquétipo que você um dia acaba visitando o país que este arquétipo vive. É o meu caso, que acabo viajando para a Índia e conhecendo aquele país maravilhoso e sabendo que a maior parte dos grandes tigres de Bengala viviam no estado de Bengala. Então, assim é a influência dos arquétipos em nossa vida. Às vezes nós fitamos uma imagem e intimamente, de forma inconsciente, a gente acaba querendo um dia estar ali. Há pessoas que às vezes têm uma imagem de uma praia e não raro ela um dia estar naquele local passeando e ela diz assim para si mesma e para quem está com ela: nossa, eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui nessa praia maravilhosa. Não, ela não pensou, mas no fundo ela imaginou através do inconsciente dela, ela absorveu aquela forma arquetípica e aquilo doutrinou a vida dela toda para ela chegar até ali. Quanto mais poderosa essa pessoa é, mais realização ela consegue. E como é você? Qual que é seu nível de poder? Eu te pergunto para você agora que está aqui neste podcast, batendo esse papo comigo, me ouvindo e entendendo algumas coisas que eu estou falando. O que você já conseguiu realizar e o que você conseguiu atrair
através, às vezes, das imagens que você vê. Se você parar para refletir, você vai perceber que muita coisa foi montada através de imagens externas, coisas que você admirou, coisas que você se encantou. Aliás, quando você muda para um lugar, você começa a enfeitar aquele local, aquela casa, e aí você começa a colocar coisas, objetos, que você se identifica como bonito, como legal. É por isso que quando alguém compra alguma coisa e coloca na sua casa, quando eu entro, eu rapidamente sei qual é o arquétipo que a pessoa elabora em sua vida. Porque você vê nas pequenas coisas, nos pequenos enfeites, o que essa pessoa escolhe. Daí, nós podemos dizer assim, que quem escolhe o arquétipo do lobo, entende assim, que este arquétipo, ele trabalha em equipe e ajuda o seu grupo a conquistar os objetivos. Então, não é um arquétipo de liderança, a menos que você consiga, às vezes, mentalizar e visualizar o poder do macho alfa, ou seja, aquele que geralmente segue a trilha e os outros lobos seguem atrás dele, ou seja, o grupo inteiro vai atrás dele, né? E ele é um protetor deste grupo, ele é um excelente farejador, um observador. Geralmente quando puxa o uivo, é o macho alfa que puxa primeiro, e aí os outros lobos acompanham esse uivo. Mas quando a gente fala assim, Carlos, eu desejo ter mais amizades, ter mais amigos. Até algumas pessoas pensam em encontrar uma companheira, né, namorar uma pessoa através dessa absorção do poder do arquétipo do lobo. E aí você pensa assim, tá, vamos lá. Como que eu começo a utilizar o arquétipo na minha vida? Como que eu começo a entender? É como eu acabei de falar no começo, a primeira coisa é você abrir o seu campo de observação. Ou seja, você observa este arquétipo, assiste documentários sobre ele, vá admirar a vida selvagem dele. Veja o que se fala sobre ele, assista tudo. Inclusive as cenas em que a família ataca algum animal para sobreviver. As cenas são chocantes e você vai perceber que não é brincadeira o mundo selvagem. Mas aquilo dentro do seu cérebro produz uma reação muito poderosa. Quando você começa a compreender que aquele animal também precisa sobreviver. E o seu grupo às vezes precisa sobreviver, precisa prosperar, precisa vencer etapas. Uma família às vezes quando ela é unida, ela consegue vencer as crises. Todos se ajudam. E daí que no nosso mundo humano, a gente entende que assim, temos que ser humilde, temos que saber trabalhar em equipe, dividir o pouco que entra com o grupo. E esse desenvolvimento de afeto, os lobos também fazem. Eles se acariciam, se cheiram, eles percebem o que está acontecendo, eles alegram uns aos outros com brincadeiras, né? E também acreditam no poder daquele macho alfa. Às vezes numa família você vai perceber que existe uma pessoa ali que é um membro líder, é um membro que de certa maneira, às vezes sem falar muito, ou uma líder, dá direção ao grupo, faz esse grupo caminhar, faz esse grupo andar. E isso é que é legal, porque às vezes as pessoas não entendem como é importante essa pessoa ter aquela liderança participativa, em que ela também acredita e sabe que necessita de cada um daquele grupo, né? Que sabe que ela não pode trabalhar sozinha. Da mesma maneira, quando você está vivendo sozinho, se você tem este arquétipo, você vai perceber que com o passar do tempo aquilo vai ficar tão gritante dentro de você
que daqui a pouco você vai ter saído de casa e ido participar de algum grupo, seja um grupo de canto, um coral. Um dia da semana você vai começar a se familiarizar com outras pessoas. E isso é muito legal, porque é o que eu sempre digo, a explosão de força. Você coloca o arquétipo, começa a observar e esquece, fica tranquilo. O efeito vai ser gradativo, né? Você vai acumulando aquela energia, aquilo vai acumulando dentro de você, de repente você está movimentando, fazendo alguma coisa e você não sabe, nossa, você já está, né? Isso é que é legal, porque esse conhecimento, ele é um conhecimento que quando você começa, você é capaz de nem identificar que foi ele que manipulou você. A menos, claro, né? Você conhece o poder dos arquétipos, então você sabe que a influência daquele arquétipo é para entrar na sua vida e trazer um poder que você não tem. Por exemplo, eu pergunto agora para você: qual é o poder que você não tem e que às vezes falta em você? Às vezes você tem medo no momento de realizar algum objetivo, alguma coisa. Mas diz o ditado, vai com medo mesmo. Mas com os arquétipos, às vezes, fica mais fácil. Quando você vai encarar um grupo, por exemplo, de pessoas, você que tem a possibilidade de utilizar o arquétipo do lobo, você deve imaginar justamente que aquelas pessoas todas e todos, e você está no meio como se fosse um grupo de lobos. E só de você mentalizar, você vai ver as pessoas de outra maneira e as pessoas vão ver você de outra maneira, porque você vai expressar no seu rosto uma confiança diferente. Afinal, como os cães, né, existe uma lealdade no grupo de lobos. Existe uma coisa de um contentamento de estar todos juntos. E é claro, né, que se você for uma pessoa dessa, quem não vai gostar de estar ao seu lado, junto com você? Né? Basta você ver os arquétipos dos caninos, né? Aqueles que herdaram, né, que estão bem abaixo dessa cadeia do lobo, que são os cães domésticos, mas que reproduzem alguns comportamentos dos lobos. O seu cão quer ser tratado como cão. Ele quer participar de um grupo. É por isso que o homem, desde outrora, já utiliza os cães para caçar. Os grandes magos, as grandes bruxas, eles sabem que certos sentidos o homem não tem mais. O homem já perdeu muito dos seus sentidos. Aliás, no vídeo Instintos agora, que vai estar no canal, você vai entender o que nós estamos falando. O homem tem perdido seus instintos. Mas se você analisar bem, você pode reaver todos eles. Porém, alguns são dos animais, de cada espécie específica. É por isso que quando você vê uma pessoa que mora num sítio e tem um cão, muitas vezes o cão ouve uma pessoa caminhando a 1 quilômetro de distância, coisa que você não consegue. Mas se você confiar no seu fiel companheiro e começar a interpretar os sinais que ele mostra para você, você vai ficar espantado com a capacidade dele, como a capacidade dele pode te ajudar. E a sua inteligência pode ajudar ele. Agora veja só, vamos fazer um link agora, eu e você. E se você entender que o seu arquétipo, você pode usar as coisas do seu arquétipo, mas você também pode ajudar este arquétipo. Como você ajuda? Através do seu pensamento e do retorno que esse pensamento traz para você. Ao imaginar, isso te traz uma confiança, uma visão diferente sobre as coisas, sobre a vida. E isso é que é interessante. É você ver o arquétipo de uma outra maneira. Afinal, quando você vê um arquétipo, ele te traz outra informação. E esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender. Que quando eu imagino o meu arquétipo entrando comigo a um grupo de lobos, se eu vou utilizar o arquétipo do lobo, ao entrar num local em que posso
Vamos supor, você vai entrar num lugar que você nunca esteve e que você precisa ter uma segurança ali, precisa dilatar seus sentidos, precisa estar atento. Então você se imagina caminhando com um grupo de lobos. E ao chegar naquele local, você tem um lobo, um lobo alfa junto com você, um lobo enorme, e aquele grupo se espalha. E aquele grupo está farejando e olhando todos os cantos. Fazendo isso, você vai ativar sentidos que existem dentro de você que você nem imagina. Você vai até mesmo conseguir enxergar pelas costas. Sentir o que está chegando até você. Pois afinal, existe um círculo de lobos ali em volta. É tudo sua imaginação, não é? Mas como você consegue, fazendo isso, sentir coisas à sua volta? Como essas formas, pensamentos que você tem de lobos conseguem fazer essa varredura? É porque os lobos têm instintos definidos. E suas formas mentais, suas formas arquetípicas também têm a mesma coisa. Na dimensão dela, ela vai conseguir fazer algo. Claro que vai ter limite para outras coisas. Ah, Carlos, mas não funciona. É claro, você nunca treinou, você não treina, você não usa. Então, se você não faz, você não treina, você acha que é do dia para a noite, assim, que você vai desenvolver poderes como esse que eu estou falando para vocês? É preciso muita percepção, muita observação, capacidade de reflexão, capacidade de desenvolver a onisciência. E a gente vai falar aqui no canal sobre o que é essa onisciência, como desenvolve isso, porque Deus é onisciente. Lembrando que em forma pequena você tem todos os poderes divinos em você. Onisciência, onipresença, né? Você é onipenetrante dentro do seu campo e da sua inferioridade humana. Veja bem, como ser humano. Então, você vai adquirir. Só que também ser um ser que tem vários poderes e não usa, aí também é ruim, para nós seres humanos. Então eu espero que a gente aqui tenha expandido um pouco o nível de consciência. Esse arquétipo, esse vídeo aqui está longe de trazer todas as respostas, do lobo, mas é um pontapé inicial para você começar a entender. Já falei de um assunto aqui que, se você entendeu, você sabe do que eu estou falando. Antes de fazer qualquer exercício, faça uma oração a Deus, ou seja a forma que você escolhe de Deus. Que nós temos pessoas de várias fé. Faça a sua oração e dessa proteção para você e para o seu grupo sempre. Em qualquer grupo que você entre, quando você é o arquétipo do lobo, você é aquela pessoa que ora pelo grupo. Você não ora mais por você. Toda a oração sua é pelo grupo, é por todos. Pela família, pelo grupo, seja o que for, grupo de trabalho, equipe de trabalho, equipe de um curso, aonde você for, você é aquele que ora por todos. E você fala o nome de todos em pensamento durante a oração. E cada um dali vai se tornar um lobinho, um lobo do seu grupo. E você vai transferir essa responsabilidade para esse macho alfa ou uma fêmea loba. Tanto faz, os dois são extremamente poderosos. Um abração aqui do Carlos. E vídeo a vídeo a gente vai desvendando segredos aí, colocando coisa por coisa para vocês. Ok? Um abração e até o próximo vídeo, hein? Tchau! Great outdoor, forever free.